A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 7. Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos. Item 1. A Terra conserva em si traços evidentes de sua formação. Podem-se seguir suas fases com precisão matemática nos diversos solos que compõem sua estrutura. O conjunto de tais estudos constitui a ciência denominada geologia, ciência nascida neste século e que lançou luz sobre a questão tão controvertida de sua origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipótese. É o resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos não se permite dúvida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas, de maneira muito mais certa que nos livros pré-concebidos. Pois aqui é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto, e não a imaginação dos homens que cria sistemas. Onde se veem os sinais de fogo, com certeza se pode dizer que existiu o fogo. Onde se veem sinais de água, com certeza não menos se afirma que a água aí esteve. Onde se veem os sinais dos animais, afirma-se que aí viveram os animais. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Ela não deduz senão partindo daquilo que vê. Sobre seus pontos duvidosos, ela nada afirma. Não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva aguarda observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história de sua habitação e a estrutura das fábulas que rodeavam seu berço ruíram para não mais se levantar. Item 2. Por toda parte, nos terrenos onde existam valas, escavações naturais ou abertas pelo homem, nota-se algo que se chamam estratificações, isto é, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição são chamados terrenos estratificados. Estas camadas, de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros, e mesmo mais, se distinguem entre si pela cor e natureza das substâncias das quais são compostas. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, das minas, têm permitido observá-las até profundidades bastante grandes. Item 3. As camadas são geralmente homogêneas, isto é, cada uma é formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que tenham existido em conjunto e hajam formado um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente traçada,
como nas carreiras de tijolos de um alicerce. Em parte alguma, elas se apresentam misturadas e se perdem uma na outra nos locais de seus limites respectivos, como é o caso, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Com estes característicos, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositadas umas sobre as outras, sob condições e devido a causas diferentes. Naturalmente, as mais profundas foram formadas em primeiro lugar, e as mais superficiais posteriormente. A última de todas, aquela que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas, provenientes das plantas e dos animais. Item 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam na geologia o nome de rochas, palavra que, nesse significado, nem sempre implica a ideia de uma substância pedregosa, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou greda, de marga, de seixos rolados, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como o grés, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras para moinho, os carvões de pedra, os asfaltos, etc. Diz-se que uma rocha é mais ou menos poderosa conforme sua espessura seja mais ou menos considerável. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, por certos sinais se reconhece que umas provêm de matérias fundidas e por vezes vitrificadas pela ação de fogo. Outras provêm de substâncias terrosas depositadas pelas águas. Algumas dessas substâncias permanecem desagregadas, como as areias. Outras, a princípio, em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou outras causas, tornaram-se endurecidas e, por fim, adquiriram a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas anunciam os depósitos sucessivos. O fogo e a água tiveram, pois, sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. Item 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a direção horizontal. Quando se vêem essas imensas planícies que se estendem, por vezes a perder de vista, unidas como se tivessem sido niveladas como rolos, ou estes fundos vales tão planos como a superfície de um lago, pode-se ter certeza de que numa época mais ou menos recuada, tais lugares estiveram durante muito tempo cobertos por águas tranquilas, as quais em sua retirada deixaram a seco as terras que haviam depositado durante sua longa permanência. Depois da retirada das águas, estas terras se cobriram de vegetação. Se, em lugar de terras gordas, lamacentas, argilosas, próprias à assimilação dos princípios nutritivos, as águas depositaram apenas areias silicosas, sem agregação,
resultam essas planícies arenosas e estéreis que constituem as charnecas e os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam os aterros nas embocaduras dos rios podem dar em ponto pequeno uma ideia disso. Item 6. Se bem que a horizontalidade seja a posição normal e a mais generalizada das formações aquosas, frequentemente se encontram em grandes extensões nos países montanhosos rochas duras que sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estando em posição inclinada e por vezes mesmo na vertical. Ora, como, segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não se podem formar senão em planos horizontais, visto que aqueles que se formam em planos inclinados são arrastados para os lugares baixos pelas correntes e por seu próprio peso. Torna-se evidente que esses depósitos deverão ter sido elevados por uma força qualquer após sua solidificação ou sua transformação em pedras. Destas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas pedregosas provenientes de depósitos aquosos, numa posição perfeitamente horizontal, foram formadas no decorrer dos séculos por águas tranquilas, e que todas as vezes em que elas têm posição inclinada, é que o solo foi deslocado posteriormente por convulsões generalizadas ou parciais, mais ou menos consideráveis. Item 7. Um fato característico da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, consiste nos restos fósseis de animais e vegetais, que são encontrados em quantidades inumeráveis nas diferentes camadas. E como estes restos se encontram mesmo nas pedras mais duras, será necessário concluir que a existência desses seres é anterior à formação de tais pedras. Ou, se considerarmos o número prodigioso de séculos que foi necessário para que se operasse seu endurecimento e conduzi-los ao estado em que estão, já há tempos imemoriais, chega-se a esta consequência forçosa, que a aparição dos seres orgânicos sobre a terra se perde na noite dos tempos, e que é bem anterior, por conseguinte, à data designada pela Gênese. Abre parênteses, nota. Fóssil, do latim fossilia, fossilis, derivado de fossa, e do verbo fodere, escavar, perfurar a terra. Em geologia, esta palavra indica corpos ou restos de corpos organizados, provenientes de seres que viviam anteriormente aos tempos históricos. Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais, que trazem os traços da presença de seres organizados, tais como as impressões deixadas por vegetais ou animais. A palavra petrificação só se refere a corpos transformados em pedra, pela infiltração nos tecidos orgânicos de matérias silicosas ou calcárias. Todas as petrificações são necessariamente de fósseis, porém, nem todos os fósseis são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, embora sejam mergulhados em certas águas carregadas,
de substâncias calcárias, como as do regato de Saint-Alire, perto de Clermont, em Auvergne, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Os monumentos, inscrições e objetos provenientes de fabricação humana pertencem à arqueologia. Fim da nota, fecha parênteses. Item 8. Entre esses restos de vegetais e de animais, encontram-se uns que foram penetrados em todas as pedras de sua substância, sem que sua forma se haja alterado por matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras. Entre estas, algumas têm a dureza do mármore. Estas são as petrificações propriamente ditas. Outros têm sido simplesmente envolvidos pela matéria em estado pastoso. Estes são encontrados intactos e alguns inteiros nas pedras as mais duras. Outros, enfim, apenas deixaram sua impressão, porém com uma nitidez e delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras, tem-se encontrado até mesmo a impressão deixada por pegadas, observando a forma do pé, dos dedos e das unhas. Tem-se deduzido de que espécie de animal ela provém. Item 9. Concebe-se que os fósseis dos animais não compreendem senão partes sólidas e resistentes, isto é, as partes ósseas, escamas e partes córneas. Algumas vezes se encontram esqueletos completos. Com maior frequência, trata-se de partes destacadas, porém das quais é fácil reconhecer sua proveniência pela inspeção de um maxilar, de um dente. Em seguida se nota se pertenceu a um animal herbívoro ou carnívoro. Como todas as partes do animal têm uma correlação necessária, a forma da cabeça de uma omoplata, de um osso de perna, de um pé, bastam para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Abre parênteses, nota. Ao ponto em que Georges Cuvier levou a ciência paleontológica, um só osso basta para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstituir por inteiro. Fim da nota, fecha parênteses. Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Os peixes e conchas fósseis são excessivamente numerosos. Encontram-se bancos inteiros de grande espessura, compostos unicamente de conchas. É possível reconhecer-se sem dificuldade se são de animais marinhos ou de água doce. Item 10. Os seixos rolados, que em certos lugares constituem rochas poderosas, são um índice inequívoco de sua origem. Apresentam-se arredondados, como os calhaus da borda do mar, sinal certo da fricção que receberam como efeito do movimento das águas. As regiões nas quais são encontrados, reunidos em massas consideráveis, foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou por águas agitadas, por muito tempo ou com violência continuada. Item 11. Os terrenos das diversas formações são, além disso, caracterizados pela natureza mesma dos fósseis.
que encerram. Os mais antigos contêm espécies animais ou vegetais já inteiramente desaparecidos da superfície do globo. Certas espécies mais recentes também desapareceram, porém conservam-se seus análogos, os quais não diferem de seus sócias, senão pelo tamanho e por algumas variações de forma. Outras, enfim, das quais vemos os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer num futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam de nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam daqueles que existem hoje. As perturbações, os cataclismas, que se deram sobre a Terra desde sua origem, alteraram as condições de aptidão à sustentação da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. Item 12. Ao interrogar a natureza das camadas geológicas, sabe-se da maneira mais positiva que na época de sua formação, a região que a encerra era ocupada pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies, povoadas por animais terrestres. Se, pois, numa mesma região se encontrarem camadas superpostas, que contenham alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, repetidas diversas vezes, é uma prova irrecusável de que esta mesma região foi invadida diversas vezes pelo mar, coberta de lagos ou posta a seco. E que quantidade de séculos e séculos, certamente talvez milhares de séculos, foram necessários para que se realizasse cada período. Que força poderosa não foi necessária para deslocar o oceano e fazê-lo voltar, e para soerguer as montanhas. Por quantas revoluções físicas e comoções violentas a Terra não teve que passar, antes de ser aquilo que a vemos, desde os tempos históricos. E haveríamos de pretender que essa obra se fizesse em menos tempo do que o necessário para fazer brotar uma planta. Item 13. O estudo das camadas geológicas atesta, conforme foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em diversas épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período são também chamados terrenos primitivos, de transição secundários, etc. Assim se diz que tal ou qual camada ou rocha, tal ou qual fóssil, se encontram nos terrenos de tal ou qual período. Item 14. É essencial notar que o número desses períodos não é absoluto e que depende dos sistemas de classificação. Não se compreendem nos 6 principais períodos acima designados, senão aqueles que foram marcados por notáveis modificações gerais no estado do globo. Porém, a observação mostra que muitas formações sucessivas foram produzidas durante cada um desses períodos,
É por isso que são divididos em subperíodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, o que leva a 26 o número das formações bem caracterizadas, sem contar as que provêm de modificações devidas a causas puramente locais.